Olá, olá, que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja transbordando aí no seu coração. Estamos dando continuidade aí na nossa série de mensagens Discipulado e Consolidação, objetivo de trazer conhecimento para o seu intelecto, para que você não seja pego de surpresa. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado é aquele que maneja bem a palavra da verdade. Então você precisa manejar bem a palavra da verdade. Então fique ligado. Pega aí o seu caderninho de anotações, para você anotar os versículos, também as dúvidas, e no momento oportuno pode me procurar para tirar as dúvidas. Voltando a lembrar, também nós temos essa apostila impressa. Se você quiser, me procure que eu posso fornecer para você a apostila, e aí você acompanha a aula para poder ter as referências bíblicas, porque além dessas que eu leio aqui, tem algumas outras referências que o estudo nos apresenta. Então, queridos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a cruz. Parece mentira, mas existem muitas dúvidas sobre a cruz. Por que Jesus ele se submeteu à cruz? Qual o objetivo de um Deus todo-poderoso, não há limite para o poder, se submeter à cruz? Ele sofreu. Qual o objetivo de tudo isso? Então, nós vamos falar um pouco sobre a cruz, que você fique ligado aí para você tirar todas as suas dúvidas. Amém? Quero orar em primeiro lugar para pedir a Deus que nos traga a elucidação, o entendimento, a revelação da palavra. Senhor nosso Deus, nós exaltamos o teu santo nome. Nós glorificamos a Ti, orando, agradecendo por esse dia, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos aprender um pouco mais da Tua palavra. Revela-nos o Teu querer, que não seja eu, mas que seja o Teu Santo Espírito ministrando nos nossos corações, tanto no meu quanto aqueles que estão nos assistindo, para que a Tua palavra venha trazer luz para o nosso caminho, para que a Tua palavra venha entrar no nosso coração através da revelação do Teu querer, para que nós possamos ter uma vida segundo a Tua vontade. Nós oramos, Te agradecendo no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, queridos. Então, em primeiro lugar, quando Jesus Cristo foi morto, tendo sido pregado numa cruz de madeira, aqueles malvados pensaram que estavam simplesmente executando um homem que estava perturbando o seu estilo de vida. Eles não perceberam que a cruz foi um plano, foi um planejamento por Deus desde o início. Como nós vemos nas outras aulas, desde o início, falamos da Bíblia, falamos de Satanás que trouxe o pecado, das consequências do pecado, e Jesus como plano de redenção para nos livrar desse pecado, e a cruz, ela entra nesse plano de redenção. A cruz faz parte do plano de Deus. Deus, ele lida com o pecado através da morte do seu Filho na cruz. O grande Deus Criador estava lidando com o pecado, com o sofrimento, com a angústia de todas as pessoas. Jesus estava morrendo no lugar de todos os indivíduos do mundo. A aceitação pessoal do que ele fez na cruz traz a resposta a todas as nossas necessidades. Ou seja, a cruz de Cristo trouxe resposta para todas as nossas dúvidas e nos trouxe redenção, trouxe resultado para todas as nossas necessidades. Ou seja, nós vamos ver agora aqui o resultado da cruz, o porquê da cruz. Em primeiro lugar, Deus revela o seu poder através da cruz. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Ou seja, a cruz de Cristo revela o poder de Deus para nós. Para o ímpio, para as pessoas que não querem nada com Deus, para pessoas que não têm a revelação da importância da cruz, é derrota. É por isso que eu sempre falo, queridos, o símbolo do cristianismo é a cruz vazia. A cruz que algumas religiões defendem e cultuam, a cruz com
um semblante de derrotado, com um Deus com o seu semblante caído, né, morto, não representa o cristianismo. A cruz não pôde parar o nosso mestre. Jesus venceu a cruz. Então, segundo lugar, Deus mostra o seu amor na cruz. A cruz também é reflexo do amor de Deus por nós. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8 diz: mas Deus demonstra o seu amor próprio para conosco, no fato de que, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Deus não esperou a gente se converter, Deus não esperou a gente tomar jeito, Deus não esperou a gente reconhecer Ele como nosso Senhor, não. Ele enviou o seu Filho, ainda nós pecadores, e o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, submeteu-se à morte, morte de cruz por nós. Somente um amor incondicional é capaz de mover uma ação dessa. Então Jesus, a cruz de Cristo, nos revela o amor de Deus, o amor de Jesus para conosco. Jesus, ou melhor, Deus, removeu as nossas dores lá na cruz. Isaías capítulo 53, versículo 4 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Contudo, nós o reputamos por ferido e oprimido por Deus e aflito. Ou seja, Deus removeu as nossas dores, levou na cruz as nossas dores, queridos. Deus removeu as nossas dores, nos trazendo cura, nos trazendo saúde. Jesus tomou a punição pelos nossos pecados na cruz. Ele se fez pecador em nosso lugar. Isaías capítulo 53, versículo 5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, a punição que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desgarramos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele se tornou pecado, ele se tornou pecador, ele recebeu a punição pelos nossos pecados. Nós não suportaríamos, nós não iríamos conseguir, nós estávamos condenados à morte eterna, mas a cruz de Cristo, Jesus na cruz, nos redimiu dos nossos pecados, porque ele recebeu a punição que era nossa. Através da cruz, queridos, um novo relacionamento com Deus foi atingido, foi conquistado. Pelo fato de Deus ser tão santo e reto, o pecado nos separa dele. Ninguém que tenha pecado em seu coração é capaz de permanecer na presença de Deus. Portanto, com a sua morte na cruz, Jesus não somente sofreu pelos nossos pecados em nosso lugar, mas também tornou possível que nós conhecêssemos a Deus pessoalmente, que experimentássemos o amor, a paz, a alegria, a comunhão que Ele traz. Ou seja, a cruz de Cristo nos trouxe um novo relacionamento com Deus, relacionamento esse que havia sido quebrado através do cometimento do pecado. E o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos afasta da comunhão com Deus. Mas Deus, através da cruz, nos trouxe novamente essa comunhão, nos tornando assim aceitáveis diante de Deus através da cruz. Essa comunhão nos tornou aceitáveis diante de Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: Deus transformou aquele que não tinha nenhum pecado em pecador por nós, a fim de que nele pudéssemos nos transformar na retidão de Deus. Ou seja, Deus, ele transformou todo o pecado da humanidade naquele que não tinha pecado, que era Jesus, a fim de que nele nós pudéssemos nos transformar na retidão. Ou seja, o pecado
de cada um de nós foi transportado para Jesus, para que nós pudéssemos nos apresentar retos diante de Deus. Ou seja, a cruz nos torna aceitável diante de Deus. Nós recebemos o perdão através da cruz. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz: porque ele nos resgatou do domínio das trevas e nos introduziu no reino do Filho que ele ama, em quem temos a redenção e perdão dos pecados, ou seja, a redenção, recebemos o perdão. A cédula que era contra nós foi rasgada, e se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas são passadas, o novo se fez sobre as nossas vidas, queridos. Recebemos o perdão através da cruz. Nós nos tornamos membros da família de Deus. A cruz nos dá o poder de sermos chamados filhos de Deus, como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que outrora estavam longe, foram aproximados através do sangue de Cristo, pois Ele próprio é a nossa paz, o qual fez dos dois um só, e destruiu a barreira, a muralha divisória da hostilidade, abolindo em sua carne a lei com os seus mandamentos e regulamentos. O seu propósito era de criar em si próprio um só homem, ou seja, um só corpo proveniente de dois, ocasionando assim a paz. E neste único corpo reconciliar a Deus através da cruz, através da qual ele aniquilou a hostilidade deles. Ou seja, queridos, as barreiras raciais são quebradas através da cruz. A cruz nos fez um só povo. Não existe grego nem judeus, todos nós somos iguais perante a Deus, totalmente iguais e da mesma forma amados por Deus. A cruz nos traz liberdade, ou seja, através da cruz nós temos liberdade. A morte de Jesus na cruz foi uma grande vitória para nós. Pelo fato de Deus ter tratado com o nosso pecado na cruz, isso significa também que toda angústia, todo sofrimento que são resultados do pecado, também foram tratados lá na cruz. A cruz ganhou uma grande liberdade para nós. A cruz nos trouxe essa liberdade. E é uma liberdade total, queridos, não é uma liberdade parcial. Jesus nos libertou. O diabo não tem poder sobre a sua vida. A opressão não tem poder sobre a sua vida. A depressão não tem poder sobre a sua vida. A tristeza não tem poder sobre a sua vida. Porque Jesus nos libertou. Satanás não tem mais poder para oprimir você, para te fazer uma pessoa triste, depressiva, enferma. Jesus nos libertou, uma libertação completa. Jesus nos libertou de Satanás. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz: e tendo desarmado as potestades e autoridades, ele fez um espetáculo público, triunfando sobre elas através da cruz. Ou seja, a cruz de Cristo nos libertou do império das trevas, nos libertou dos pecados passados. A palavra do Senhor diz lá em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Ou seja, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os pecados do passado não podem mais nos afligir, não pode mais nos atacar, não pode mais nos anular. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Queridos, não fique preso pelo passado. Jesus apagou com uma borracha ensanguentada lá na cruz do Calvário o seu passado. É vida nova, é daqui para frente. Ele também nos libertou, nos tornou livre dos pecados presentes. Se nós estamos livres do pecado passado, do pecado presente também. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz: pois o pecado não será o seu mestre, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. A graça de Cristo nos alcançou. O diabo não pode mais nos afligir, nos
nos aprisionar nos vícios. Você pode sim se libertar desse vício. Se você ainda tem um vício, pornografia, bebida, cigarro, pecado da prostituição, lascívia, seja lá o que for, café, Jesus, ele te libertou, ele pagou o preço, a graça do Senhor te alcançou. Ele nos livrou das enfermidades. Mateus 8,17 diz: isto foi para se cumprir o que foi dito através do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. No nome de Jesus nós podemos ser curados e curar os enfermos. Através da fé, através de crer, através de viver o novo de Deus a cada dia, queridos. Olha só, a cruz nos trouxe tantos benefícios, queridos. A cruz também nos libertou da maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se uma maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, mas ele se fez maldição por nós. Se os nossos antepassados, se as pessoas que exercem influência sobre nós, nos consagrou a ídolos, se trouxe algum peso de maldição sobre as nossas vidas, a cruz nos libertou dessa maldição, nos tornando livres de toda maldição, livres também de todo julgamento. Hebreus capítulo 9, versículo 26 diz assim: aí então, Cristo teria que ter sofrido muitas vezes desde a criação do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no final das eras para aniquilar com o pecado através do seu próprio sacrifício. Assim como o homem está destinado a morrer uma vez e após isto a enfrentar o julgamento. Ou seja, Jesus, ele nos livrou do julgamento. A partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus e levamos uma vida, nós temos a vida eterna garantida. Jesus também nos livrou da morte eterna. Olha só, queridos, João capítulo 3, versículo 16, o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu na cruz para nos livrar da condenação eterna, ou seja, para nos dar a vida eterna. O amor e a justiça encontram-se na cruz, queridos. O amor e a justiça se encontram na cruz. A cruz é lugar onde o amor de Deus e o justo julgamento de Deus se encontram. O seu justo julgamento exigia penalidade de morte pelo pecado, o derramamento de sangue. O seu amor satisfaz as suas próprias exigências e Jesus, o Filho de Deus, morreu em nosso lugar. Ou seja, o sacrifício exigia sangue. O pecado nos afastaria de Deus e nos levaria à condenação eterna. Mas o amor e a justiça se encontraram na cruz, nos tornando brancos como a neve e dignos de receber a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo agora justificado pelo seu sangue, quanto mais seremos então salvos da ira de Deus através dele. Pois, se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados, salvos da ira de Deus através dele, com ele, através da morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos através da sua vida. E não somente isto, mas regozijamo-nos que Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, através do qual recebemos agora a reconciliação. Ou seja, queridos, o amor de Deus nos reconciliou com Cristo, ou melhor, a cruz, o sacrifício de Jesus na cruz nos reconciliou com Deus, nos trouxe a oportunidade de habitar eternamente com o Senhor.
Nós estávamos distantes de Deus, agora nós nos aproximamos de Deus novamente. A cruz é o centro da história. A cruz de Jesus Cristo é o ponto central da existência da humanidade, queridos. Desde o momento em que o primeiro homem e mulher pecaram, como está lá em Gênesis 3, já havia sido planejado de antemão por Deus que Jesus morreria na cruz, como remissão dos nossos pecados, para apagar a cédula, para apagar o peso do pecado sobre nós. Daquela ocasião em diante, as pessoas olhavam adiante, em fé, para aquilo que Deus havia prometido, que Ele faria para salvá-los. Hoje em dia, nós olhamos para trás e cremos que Jesus fez por nós naquela cruz. Nós recebemos o perdão e recebemos uma nova vida em Cristo Jesus. É por isso, queridos, que em nenhum outro há salvação, a não ser em Cristo Jesus. É por isso, queridos, que essa mentira que o mundo conta, que todos os caminhos levam a Deus, é uma mentira do diabo para poder te levar para o inferno. Porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas por quê, pastor? Porque só Ele morreu na cruz. Porque só Ele foi o sacrifício, porque Deus escolheu Ele como sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Santos, que são milhares e milhares, nenhum deles foi escolhido para remir os nossos pecados. Maomé, Confúcio, Buda, nenhum deles foi escolhido por Deus, o Criador, o Autor de todas as coisas, para servir como libação pelos nossos pecados. O que nos torna dignos e merecedores de herdar a vida eterna é uma vida de santidade. E Jesus Cristo, foi Ele, só Ele, na cruz do Calvário foi o preço. É Ele quem nos redimiu desses pecados. Então, queridos, em nenhum outro há salvação, a não ser em Cristo Jesus. Ninguém mais pode nos levar à vida eterna, a não ser Cristo Jesus. Que você possa firmar um compromisso com o Senhor, que você possa firmar um compromisso com Deus. Eu quero te incentivar a fazer esse compromisso. Repita comigo, aí onde você está. Senhor Jesus, hoje eu coloco a minha total confiança no que Deus estava fazendo por mim quando Jesus morreu na cruz. Eu creio que Ele levou a punição pelo meu pecado. Eu recebo o perdão que Deus está me oferecendo. Eu agradeço pelo relacionamento que isso agora me proporciona com Ele. Tomo uma decisão hoje, que viverei cada dia deste relacionamento pessoal com Deus e me comprometo a compartilhar essa verdade com as outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Assuma esse compromisso, querido.